Vamos nos colocar de joelhos aqui, se você puder, você possa virar para a sua cadeira e se coloca de joelho. Eu chamei a Alice, porque antes de vir para cá, o Senhor me colocou esse sentimento. Eu estava ouvindo os pronunciamentos ali da Avenida Paulista, de muitas pessoas que se pronunciaram lá, dentre elas o Silas Malafaia, o Marcos Feliciano, a própria Michele, e muitas pessoas, Tarcísio, e aí o Senhor colocou no meu coração: chama uma jovem para interceder pela nossa nação. E veio bem forte no meu coração a Alice. Estava até preocupado que ela não tivesse vindo hoje, mas o Senhor a trouxe, e ela vai levantar um clamor pela nossa nação, enquanto você vai apresentando o Brasil diante do Senhor. Amém. Senhor, nós nos prostramos, Pai, diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza, Pai. Nós nos dobramos, Pai, diante da Tua presença, diante do Teu altar, Deus, para interceder pela nossa nação, Pai. Ah, Senhor, como no tempo de Abraão, Deus, Abraão intercedeu diante do Senhor, Pai, para que o Senhor não destruísse Nínive, para que o Senhor não tacasse fogo sobre aquela cidade, Pai. Neste dia, Pai, aqui, anos depois, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor clamando, Pai, se por um acaso há pelo menos 10 justos nessa nação, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, desse povo, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, dessa nação, Pai. Senhor, nós clamamos por Tua misericórdia, Pai. Senhor, livra-nos, Pai, do regime falido, Pai. Não deixe que o homem mau institua esse regime falido, Pai. Senhor, nós somos governados pelo Senhor, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que o coração do rei está nas Tuas mãos, Pai. Senhor, rende o coração do nosso rei que governa a nossa nação, Pai. Que ele seja temente ao Senhor, Pai. Levanta o homem justo, levanta o homem bom para se assentar na cadeira de autoridade, Deus. Senhor, fazer reconhecido as pessoas, Pai, que Te conhecem, que Te amam e que Te temem, Pai. Senhor, coloca essas pessoas nas cadeiras de governo, coloca essas pessoas, Pai, para instituir o regime do céu, o regime, Deus, da salvação. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia desta nação, pelo tempo que estamos aqui. Mas, Senhor, nós sabemos que este governo é passageiro, essa terra é passageira, Pai. Mas que o Senhor esteja presente aqui, Pai. Seja presente na nossa nação, seja reconhecido na nossa nação. Abre os olhos do povo brasileiro para Te conhecer como Senhor e Salvador. Senhor, as nossas vidas estão diante do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, clamamos, Pai, pela Tua misericórdia, nos salva, nos resgata, assim como o Senhor sempre faz em todos os tempos, conforme vemos em Tua palavra, que o Senhor sempre vem ao socorro, o Senhor sempre vem ao encontro dos Teus queridos, dos Teus amados, Pai. Salva-nos, Pai, é isso que pedimos, Pai, e abençoa, Senhor, as nossas autoridades. Senhor, dê sabedoria a eles, que eles tenham graça, tira toda a maldade dos seus corações, Senhor, que eles temam o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, e prepara o homem bom, Senhor, para nos governar, prepara o homem justo, Pai, em nome de Jesus, Pai, é isso que clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, então, em vista do que eu quero repartir hoje.
que se encontra em 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo de 10 a 16, ele vai projetar aqui, já está, né? Que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Diga comigo, diga fundamento. Diga lancei o fundamento. Então Paulo continua dizendo como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Quantos querem galardões? E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, diga dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como se através de fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus? Diga, eu sou santuário, diga, do meu Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu falei até o 16, mas eu li até o 17, para nós entendermos que a palavra de Deus, ela tem como objetivo, tem como propósito, mexer com as nossas entranhas. Não é só passar a mão sobre a nossa cabeça e nos recomendar para a nossa jornada ou atividade que nós vamos ter. É criar em nós, determinar em nós um fundamento, diga fundamento. Quantos aqui são pais que amam seus filhos? Queridos, os pais verdadeiros, eles atentam para ver se os seus filhos estão bem. Os pais relapsos não estão nem aí com os seus filhos, porque eles estão preocupados com o bem-estar de cada um deles. Mas quem ama os seus filhos fica preocupado como eles estão. Mas tem uma máxima que é muito mais importante do que isso, que os pais verdadeiros, eles procuram estruturar e fundamentar os seus filhos para as coisas que eles irão enfrentar depois, ou ali para frente. Por isso, nós temos que nos preocupar com a nossa nação. Os nossos filhos têm que olhar para nós e perceber, papai é alguém responsável não só com a casa dele, não só com o trabalho. O papai tem uma visão a respeito da nossa nação, da terra onde o Senhor nos colocou para habitar. Então o papai, ele está preocupado comigo, como será o nosso futuro. Então, queridos, assim eu imagino como está o coração de Deus em relação a cada um de nós, com as preocupações que Ele tem conosco, com as coisas que virão pela frente. Quando o Senhor olha para mim, quando o Senhor olha para um Merari, o Senhor olha para a Tere, o Senhor olha para o Serginho, olha para o Nado, olha para cada um de nós, há um sentimento de o que está acontecendo em nós, ou dentro de nós, a respeito de fundamentos que nós estamos buscando, que trará sobre nós uma estruturação para as coisas difíceis, as quais nós vamos enfrentar. Por que, queridos? Porque há um liberar de uma velocidade de sinais e circunstâncias que estão vindo sobre a terra para o estabelecimento do governo mundial. Aí eu falei para ele nisso, vou falar algumas coisas assim. Ele falou para mim, mas fala com cuidado para não assustar o povo. Diga em nome de Jesus. Diga, o Senhor é quem me fortalece. Diga, por isso eu não preciso me assustar. Queridos, é inevitável que um dia nós teremos um governo sobre a terra mandando.
dando determinações, dizendo o que cada um de nós devemos fazer e deixar de fazer. E aí é que nós precisamos dessa estruturação, desses fundamentos dos céus, para que eu e você possa dar uma resposta a essas atitudes, a esses desmandos, ou então nós iremos ceder a cada um deles. Cada vez mais as Escrituras deixam bem claras essas situações, e eu elenquei pelo menos 3 posições bíblicas, só não coloquei o endereço na Bíblia, mas você já vai saber onde se encontra. Primeiro deles é que as Escrituras estão deixando bem evidenciada que os que deveriam dar exemplo de justiça e ordem, diga justiça e ordem, eles têm estabelecido a mentira por verdade. Segundo ponto é que o amor de muitos, a Bíblia diz que se esfriará. Há um sentimento no coração de algumas pessoas que deveriam ser exemplo, que estão lá no topo da nação, no topo do mundo. Há um sentimento de vingança, há um sentimento de ódio, de olhar para as pessoas como opositores. Eles querem ser donos de onde elas se encontram. E o terceiro ponto é que, em razão disso, muitas pessoas irão apostatar da fé. Muitas pessoas irão esfriar da fé. Muitas pessoas sairão do meio do rebanho. E se existe um alvo fácil para o inimigo, é uma ovelha fora do rebanho. É tudo que o diabo quer, a ovelha que ele vai procurar de uma forma assim, bem rápida, bem fácil, é aquela que está fora do rebanho. Então essas realidades, elas estão diante dos nossos olhos, e eu penso assim, que só não enxerga quem realmente, nesses dias, não quer ver. Porque, amados, já está deflagrado, ou já se liberou, nos altos escalões do mundo, mas especialmente diante dos nossos olhos, da nossa própria nação, o deflagrar da injustiça. Então, tudo que se faz é para prejudicar as pessoas, é para prejudicar o casamento, é para prejudicar o relacionamento entre pais e filhos, é para prejudicar a família, é para prejudicar a masculinidade, é para prejudicar a visão dos princípios e valores. Então o intuito é que a justiça se estabeleça, em outras palavras, também se tornando real. Perseguições, aqueles que intentarem defender o que é correto, o que é certo, levando em conta isso que eu falei, que são os princípios e valores. Então, tomando como base esse texto, onde a Bíblia fala sobre lançar o fundamento que é Cristo em nós, porque tem muitos fundamentos que às vezes nós lançamos em nós, que tem a ver com os nossos conhecimentos naturais, que tem a ver com a nossa formação acadêmica, que tem a ver com a nossa formação no nível, no cunho familiar. Mas existe o fundamento que é Cristo, diga o fundamento que é Cristo. E esse fundamento que é Cristo, o Senhor aqui determina pela visão que Paulo está trazendo sobre nós, é que tipo de fundamento eu vou trazer na minha vida. Aquilo que se consome rápido quando o fogo vier, ou aquilo que terá uma durabilidade, ou seja, que você vai permitir-se ser purificado, como é purificado o ouro, a prata e as pedras preciosas. O que passar disso, o fogo consome rapidamente. Então, nós precisamos, diante disso, ter, queridos, um posicionamento diário. Diga, eu preciso ter
um posicionamento diário. Que posicionamento é esse, amados? É o posicionamento que eu tenho que me fazer lembrar a que reino eu pertenço. Que tem que me fazer lembrar que eu sou um cidadão dos céus. Senão, rapidamente, eu vou ceder às tentações do inimigo. Rapidamente, eu vou trocar a eternidade, eu vou trocar a graça por um prato de lentilha, como fez Esaú. Nos dias em que foi desafiado, porque estava com muita fome, então, Jacó requereu dele a primogenitura. Obrigado. Requereu dele a primogenitura e trocou por um prato de lentilha. O que representava a primogenitura naquela questão? A continuidade da geração abençoada pelo Senhor. E onde está Deus? É um Deus geracional. Onde está a continuidade de um Deus geracional? É colocar eu e você na eternidade. Quando eu e você entendemos que o Senhor tem esse propósito, nenhum prato de lentilha vai satisfazer a nossa fome natural, porque nós temos a fome do eterno, nós temos a fome pela eternidade. Agora há pouco, essa canção, essa última aqui, que nós expressamos esse louvor, dizia que o meu amor não será mais um segredo. Mas será que o meu amor por Jesus, as pessoas têm visto? Sabe aquele amor escondido, aquele namoro escondido, onde o pai e a mãe não sabem? Mas de repente você compreende que isso precisa ser trazido às claras. O que o mundo precisa saber é que eu e você somos apaixonados pelo nosso Rei. Nós somos apaixonados pela eternidade. Então já não será mais um segredo. Nós vamos no mercado, eles sabem, você é a noiva de Cristo. Nós estamos no banco, você é a noiva de Cristo. Nós estamos no clube, é a noiva de Cristo que está ali. O que a noiva de Cristo faz? A noiva de Cristo tem um posicionamento. Diga, a noiva de Cristo. Diga, tem um posicionamento. Sabe por quê, queridos? Para nós não sermos pegos de surpresa. Porque haverão momentos em que nós seremos desafiados. E aí, se eu não estiver uma estrutura, se eu não estiver uma convicção, se eu não estiver uma decisão por Cristo, se eu não estiver sido literalmente fundamentado no Senhor, qualquer proposta me leva, qualquer recadinho das trevas, qualquer cheque em branco, qualquer cartão, qualquer Pix, já me arrasta para o inferno. Mas se eu estou fundamentado em Cristo, minha salvação é inegociável. É inegociável. Deixa eu repartir. Às vezes as pessoas dizem assim, mas sabe o que é, pastor? É que você não passa pelas provas que eu tenho passado, como a irmã veio aqui e falou a respeito da prova que eles passaram essa semana. Quem sabe aqui, vários aqui passaram por provações essa semana. É que você não conhece por onde nós passamos. Você não sabe das dificuldades que nós já enfrentamos. E todas essas dificuldades, eu penso hoje que foram oportunidades para o Senhor nos forjar, para nos amadurecer. Então, quando nós olhamos na perspectiva da bênção do Senhor, quando enfrentamos as dificuldades, as lutas, estávamos falando agora há pouco aqui com um casal, que foram espoliados, foram enganados, foram surrupiados, por alguém se dizendo servo de Deus, entre aspas, mas era um pilantra de carteirinha, aliás, de carteirinha não, CLT e tudo mais, e acabaram trazendo um enorme prejuízo. Agora, o que se vai fazer com isso? Levantar a cabeça e seguir, e dizer, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas pastor, faltou bem que o indivíduo lá, que não dá nem para chamar de abençoado, porque é um maldito, surrupiou dele.
mas a presença do Senhor, nada nos faltará. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele é tudo em mim. Ele é o suprimento completo na minha vida. Então eu quero repartir aqui, junto com esse texto, Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, ele vai colocar aqui na tela, que diz assim: meus irmãos, escuta, é para você isso, é para mim. Tiago escrevendo as 12 tribos de Israel, ele dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por uma ou duas provações, é isso? Diga várias. Então assim, se você passou por uma provação hoje, ou ontem, ou amanhã, tem mais. Tem uma boa notícia para você, tem mais provações para você passar ainda. Mas isso vai fortalecer você, abençoado e abençoada. Isso vai trazer amadurecimento ou maturidade para você. Continuando aqui, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, diga completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A integridade de uma pessoa não tem a ver só com o seu comportamento natural, mas tem a ver com as lutas, as dificuldades que ela passou, e que o Senhor forjou na vida dela e tornou ela uma pessoa irrepreensível, uma pessoa íntegra, alguém apta para ser modelo e referência naquilo que ela já suportou e passou. Quando se fala em prosperidade, quando se fala em área financeira, nós passamos por dificuldades terríveis, tendo 2 filhas para criar, como se diz, e o Senhor nos abençoou, o Senhor nos forjou nessa época. Então, queridos, deixa eu começar dizendo, nessa ministração, que infelizmente, diante das dificuldades, nós temos o hábito de murmurar, e é próprio do ser humano. Então, se você já murmurou algumas vezes, quer dizer para você que você é um ser humano. É próprio do indivíduo murmurar. E algumas pessoas até se desesperam, se você entrou num momento de colapso, que parece que te faltou o chão, a casa parece que está desabando, porque você enfrentou um probleminha, sumiu, ou perdeu um dinheiro, alguma coisa assim, tomaram um bem teu, e você entrou num desespero. Isso também é algo próprio do ser humano. Outra coisa que é própria do ser humano, mas que não é confortável, não é algo bem visto, especialmente aos olhos de Deus, é que em razão das dificuldades, eu estou falando que nós vivemos tempos onde velozmente o governo mundial está se estabelecendo, e quando o governo mundial se estabelece, vem tempos de muitas dificuldades, virão tempos de muitas dificuldades. E infelizmente, queridos, diante dessas dificuldades, haverão pessoas que abandonarão o reino, que apostatarão da fé, que sairão da igreja, que deixarão de ser crentes, que deixarão de ser evangélicos, seguirão outras seitas, se sentirão confortáveis em alguns lugares, em razão das dificuldades. No entanto, eu e você precisamos entender que as provocações, nós somos provocados dentro de casa, nós somos provocados entre os parentes, nós somos provocados no local de trabalho, na escola, nós somos provocados no trânsito, em vários lugares, e tem pessoas que nos provocam, como tem pessoas que até nos perseguem, tem pessoas que tentam nos intimidar, como tem pessoas que nos ameaçam. Mas deixa eu dizer para você,
esse kit, esse pacote, esse combo, de repente é Deus liberando para te abençoar. Sabia disso? Por quê, queridos? Porque esse combo, esse pacote, é como um fogo que tem como objetivo nos purificar na nossa fé. Diga fogo, fogo. Quantos aqui têm fé? Diga amém. Todos nós, a bem da verdade, temos fé. Mas o que eu e você precisamos responder para nós mesmos é se a nossa fé é teórica ou se a nossa fé é prática e verdadeira. Por que é uma fé teórica? É você fazer essa pergunta, você tem fé, eu tenho. Mas quando ela for posta em prática, como ela vai funcionar? Quando você precisar exercitá-la, qual será o resultado? Então essa é a resposta que nós temos que ter. Por quê, queridos? Porque nós temos que lembrar que as provações, elas são como fogo. Diga, as provações, diga, são como fogo. Então quando alguém intenta contra nós, quando alguém insurge contra nós, quando acontece uma situação desagradável, é uma provação que vem como fogo. Agora, qual a durabilidade da ação do fogo diante da madeira, do feno e da palha? Qual que é a durabilidade do fogo permanecer? Logicamente, de uma forma rápida, consome o feno, consome a palha e consome a madeira. Então nós precisamos descobrir que tipo de fundamento que nós estamos nutrindo dentro de nós, que tipo de fé nós temos quando nós nos depararmos com uma crise financeira, quando nós nos depararmos com um problema matrimonial, quando nós nos depararmos com uma situação de um filho que se perdeu, ou que se identificou de uma maneira inadequada para nós. Qual será a nossa postura? Qual será, que tipo de fé nós temos? Que tipo de estrutura? Por isso, queridos, nós pensarmos, ou só professarmos que temos fé, professarmos que somos crentes, ou evangélicos, ou cristãos, professar que eu sou uma pessoa que não falta nenhum culto, não falta nenhuma célula, mas se dentro de mim a estrutura é como madeira, é como feno, é como palha, cuidado com o fogo, cuidado com as dificuldades, cuidado com as provações, cuidado com as lutas. Por quê? Porque quando essas lutas vierem, de repente você pode ser consumido. De repente você pode tomar uma atitude desagradável. De repente você pode ter uma postura que não será a mais adequada. Então, o questionamento adequado é: diante dessas dificuldades, eu estou sendo aprovado? Diante dessas dificuldades, eu estou sendo consolidado na fé quando as adversidades vêm sobre a minha vida? Ou eu tenho vontade, como alguns já se pronunciaram e estão até aqui na igreja: pastor, você está mandando esse recado para mim? Estou, até para te fortalecer mais. Receba essa aprovação como fogo. Alguns dizendo: pastor, eu não tenho mais vontade na igreja. Ou enquanto eu não resolver tal situação, não vou na igreja. Queridos, aonde que você vai resolver a tua saúde se você fugir do médico? Como você vai resolver o teu quadro de enfermidade se você recusar a medicação? Como que você vai se sentir restaurado se você recusar a cirurgia? Então, às vezes, nós tomamos uma postura que demonstra que feno, palha e madeira ainda são estruturas dentro de nós.
E hoje eu quero trazer para você esse recado, como pastor, declarando que a tua vida será mudada em nome de Jesus. A tua estrutura será mudada. A tua fundamentação será outra. Você receberá fundamentos novos nesses dias. Então, eu preciso responder para mim mesmo, como eu estou sendo preparado para as coisas que eu terei que enfrentar daqui para frente. Volto a dizer, a pior coisa é não querer enxergar aquilo que está diante dos meus olhos, porque todas as coisas estão claras diante dos nossos olhos, tudo que nós estamos enfrentando, e fora isso, ainda a palavra de Deus diz que haverá um encontro naquele grande e terrível dia do Senhor. Para aquele estruturado, para aquele fundamentado, esse dia será um dia glorioso. Por isso que eu digo que, para minha mãe, Jesus já veio, se tornou um dia glorioso, porque eu a conheci, convivi com ela e sabia da fé que ela professava e de como Jesus transformou a vida dela. Então o chamado dela para a glória se tornou um dia glorioso, mas haverá o dia em que nós estaremos diante do trono branco, diante do Senhor, e aí nós precisamos, nesse dia, o grande e terrível dia do Senhor, como estará a nossa estrutura. Então, deixa eu lembrar algo muito importante, queridos. Nós precisamos nos fundamentar para que não soframos danos, para que não sejamos alvejados, para que não sejamos assim consumidos pelo fogo. Que tipo de fogo, pastor? Esse fogo de tribulação, esse fogo de problema financeiro, esse fogo de desestruturação familiar. Nós precisamos estar preparados para isso, fundamentados, revestidos. Então, o Senhor disse que Ele libera uns fundamentos para nós, e esses fundamentos de fé são revestimentos que nós precisamos receber, que aí Ele fala de ouro, prata e pedras preciosas, porque essas coisas diante do fogo, elas não se consomem, ou pelo menos elas são purificadas, diferente do feno, da palha e da madeira. Então, queridos, esses elementos, eles vêm sobre nós da onde? Esses elementos são liberados dos céus. Então você vai sair daqui hoje, mais uma vez, sabendo que o pastor trouxe uma palavra, que eu e você não devemos ter uma vida assim tão frágil, tão pífia, tão longe das coisas de Deus, que se torne como palha, feno e madeira. E que eu e você precisamos nos estruturar com as coisas do alto, que o Senhor fala a respeito de ouro, prata e pedras preciosas. Onde nós vamos encontrar isso? Cada vez mais apegado ao Senhor. Por isso nós devemos diariamente estar diante do Senhor e nos estruturar, porque esse derramamento do Senhor, ele vem primeiro do alto e entra dentro de nós, para que de dentro para fora nós possamos repartir com os outros. Como as pessoas irão olhar para nós e enxergar em nós aquilo que nós reputamos, que acreditamos. Como que algumas autoridades hoje estão enfrentando essas ações malignas sobre a nossa nação, se não tiverem uma fundamentação bíblica. Muitos, eu estava ouvindo hoje no pronunciamento que estava acontecendo ali na Avenida Paulista,
Muitas pessoas que nem têm Jesus e estavam lá. Mas a esperança deles é no discurso daqueles, ou no testemunho, no pronunciamento daqueles que tinham uma fundamentação. E essa fundamentação é que tem dado uma resposta de como Deus os tem guardado. Cada um dos que eram pedido para ocupar ou tomar a palavra, o interlocutor dizia: eis um homem que se gasta diante de Deus, que se coloca de joelho pela nossa nação, e pela sua casa, pela sua família, e pelas famílias da nossa nação. Então, ele vai usar a palavra para falar com o público. E de repente os que estavam à volta não tinham essa atitude, mas eles viam nesses a esperança da mudança da nossa nação. Então, onde está a mudança da minha e da sua vida? É quando se é liberado do alto aquilo que o Senhor quer que fundamente as nossas vidas, que não tem a ver com algo que o fogo consome rapidamente. Então, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de busca pelo Senhor, queridos, isso vai nos fundamentar. Isso vai fazer com que eu e você, no dia das provações, não corramos da igreja. No dia das dificuldades, nós não apostatemos da fé. Não sejamos aqueles que vão ceder às negociações. Eu estou falando de maneira branda, mas a Bíblia fala sobre o sinal da besta. Vou ser um pouquinho mais duro agora, que a Alice pediu para eu não ser, um pouquinho mais perigoso. Implantação, o sinal da besta na testa, ou a implantação de algo no nosso corpo, ou na íris do olho, onde você tem a liberdade de entrar nos lugares. Aí você vai ser testado, se você vai negociar a sua eternidade para continuar com a sua vida aqui na terra, ou você vai enfrentar isso. Ei, tem gente que não enfrenta o seu cônjuge para vir na igreja. Tem gente que não enfrenta seus pais para seguir Jesus. Como vai enfrentar a morte, a dificuldade financeira, quando for inquirido a respeito disso? Tem gente que não toma uma postura para dizer: ei, eu preciso melhorar o meu casamento, então eu preciso pedir socorro, ou ir para um curso. Tem gente que está com uma gestão financeira que é uma vergonha, mas se colocar um curso à disposição é capaz de não vir. Tem gente que seus filhos estão se perdendo. Eu não estou só falando de filhos adultos, crianças, mas quando é desafiado para vir para o Juad, quando é desafiado para estar num curso de paz, daí não vem. Tem jovens que têm propostas terríveis aí fora, de toda sorte de maldição, desde drogadição, prostituição, e vai por aí afora. Mas quando tem uma reunião de jovens, não tem vontade de vir. Prefere ficar numa televisão, num videogame, por shopping, em qualquer outro lugar. Como terão uma resposta diante do inimigo? Como terão uma postura diante do governo mundial? Como terão uma postura entre a terra e a nossa pátria que está nos céus? Como terão essa postura? Então eu quero deixar para você esse recado, para que não negligenciemos que as coisas estão se estabelecendo da noite para o dia, queridos.
Quando você acordar amanhã, nós acordamos e estávamos tomados pela Covid. Nós acordamos, a direita já tinha perdido a vez na nação. Assim. Então, não vamos negligenciar, achando que isso está acontecendo na Venezuela, está acontecendo na Nicarágua, está acontecendo. Qual será a minha e a tua postura em relação às nossas vidas, em relação à nossa casa? Se esforcem, amados. Lutem pelos seus filhos. Lute pelo seu relacionamento matrimonial. Lute pela sua área financeira. Seja um bom gestor. Seja fiel. Não deixe as coisas as soltas nas mãos do inimigo. Seja alguém que tenha um comportamento correto. Por isso, vou encerrar com isso. Não adianta eu vir na igreja. Vir na igreja é bom, excelente. Vir nos estudos, excelente. Me identificar como cristão, excelente. Extremamente necessário. Mas se eu não tiver posturas de cada um esses quesitos, eu estarei dando uma resposta contrária. E quando as dificuldades vierem, sucumbir se tornará mais fácil. Então lute contra a vontade de ficar em casa, porque a nossa casa é junto ao Pai. Lute com a vontade de querer trocar a ociosidade ou o entretenimento em demasia por estar na casa de Deus. Lute por isso. Glória a Deus porque você está aqui, e não estou menosprezando os que não vieram ou não puderam vir. Mas esse tem que ser o nosso comportamento, porque isso é indício de fundamentação que se chama Jesus Cristo em nós. Amém, amados? Quantos entenderam o recado? Diga esse recado. Diga essa fundamentação. Diga é para mim e para minha casa. Amém, queridos? Fique em pé, nós vamos orar então. Quer orar? Vem aqui então. Glória a Deus. Eu tenho esse sentimento de estar sensível à voz do Espírito, para que quando eu estiver diante do Pai no dia glorioso, já não terrível, o Senhor poder dizer para mim, servo bom e fiel, você deu o recado correto para as ovelhas. Eis os filhos, aqui entra no gozo do meu Pai. Quantos querem ouvir essa voz? Porém, queridos, tem igreja que não tem essa visão. Tem igreja que estão, volto a dizer, estão mais na margem do entretenimento e também dos eventos do que uma palavra que nos fundamente. E o Senhor quer nos fundamentar nesses dias. Nós conseguimos entender que precisamos da presença do Senhor, mais do que tudo. Eu preciso orar, buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor, ter no meu coração o desejo por crescer no conhecimento dEle, porque no dia quando Ele voltar buscar a igreja, eu não vou fugir da presença, eu vou ao encontro. Nesses dias eu estava meditando lá sobre as 10 virgens. E lá diz, quando o noivo chegou, eles anunciaram o noivo. Mas o que foi interessante para mim é que Jesus não veio buscar elas. Eles anunciaram o noivo e disseram, vão ao encontro.
é eu que tenho que ir. Muitas vezes nós pensamos, Jesus vai vir me buscar, então que fácil. Eu tenho que... Muitas vezes a gente pensa que eu não preciso fazer nada. Não, eu tenho que fazer. E eu queria agora que a gente orasse, sabe? Eu lembrei também daquela palavra que aquele homem disse, Senhor, a minha fé é tão pequena, aumente a minha fé. Tem vezes que a nossa fé está tão pequena, e a gente diz, meu Deus, como que eu vou suportar isso? Eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou alcançar. Mas eu queria dizer para você, Jesus, Ele pode e Ele quer acrescentar fé hoje no teu coração, para você ter certeza. Ele vai, no dia que Ele chegar, você vai ir ao encontro dEle e vai encontrar o noivo. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos e ore ao Senhor comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos lembrar, Pai, que a nossa fé é pequena. Meu Deus, a Tua palavra diz, Deus, que se tivermos a fé no tamanho de um grão de mostarda, diremos aos montes, e eles, Pai, se desfarão. Pai, nós queremos dizer, a nossa fé é pequena, mas nessa noite estamos aqui dizendo, clamando ao Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé. Pai, quando olharmos para os montes, que são as dificuldades, quando olharmos, Pai, para as situações à nossa volta, que parecem que nós não vamos transpor, Pai, nessa hora nós oramos, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Pai, eu quero estar fundamentada, eu quero estar estruturada de tal forma que eu vou olhar para a situação difícil, mas eu vou olhar que existe um Deus que é muito maior que a situação difícil, é muito maior que o problema que eu estou enfrentando, é muito maior do que aquilo que parece tão grande aos meus olhos, e eu vou transpor, porque é o Senhor que vai comigo, é o Senhor que vai andar, vai liberar o caminho para eu passar. Pai, nessa noite, como igreja, nós nos posicionamos em fé, declarando: nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade nos afastará daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o amado noivo, que virá buscar a igreja, e nós estaremos prontos, preparados, e iremos ao encontro dele, em nome de Jesus. Amém?